Eu quero que, com uma salva de palmas para Jesus, nós recebamos o pastor Alberi. Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus. Vamos ler Tiago. Aleluia! Tiago capítulo 4 e o verso 8. Tiago 4 e 8. E achou diz amém, que não achou diz escola bíblica. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Podeis assentar. Glória a Jesus. A pastora Gisele cantou um hino, é assim que a gente falava antigamente, e ela quer cantar um hino de antigamente. O líder de vocês, cadê? Convidou um pastor de antigamente, 1900 e bolinhas. Está virando um culto retrô. Não é bem retrô porque o som naquele tempo a gente não tinha. Não tinha porque não tinha para comprar, não tinha porque não tinha inventado essas maravilhas ainda. Não é por isso, acho que é por isso que outro dia, não vou dizer quem aqui me chamou de dinossauro da Madureira. Eu não sei se foi em tom de ofensa, assim, crítico, foi um elogio, mas ele está aqui hoje, ele pode se retratar também. Então, eu não vou olhar para ele, tá? Bom, vocês estão de coragem aqui para ouvir a gente, tá? A gente tem uma grande distância, assim, né? De tempo. Eu e a minha digníssima aqui. Eu acho que eu ouço dizer que nenhum de vocês tinha nascido ainda quando a gente começou. Talvez o Paulo ainda. Eu já tinha. Eu me lembro quando eu fui no hospital, conheci o pastor Mai, que tinha nascido. Uma gracinha. Jesus é bom. A tal Itamar ali que não cozinha da primeira fervura. Bem, gente, cadê a Fernanda? Sabe que naquele tempo que me chamaram para sofrer, desde aquele tempo eu estou tremendo, Mato Filho. Aleluia. Outro dia cheguei em casa, minha esposa disse que tu estava tremendo lá no púlpito. Eu acho que é de velho, mas estou tremendo, Mato Filho. Glória a Jesus. Vocês lembram daquela brincadeira? A gente brincava, me parece que agora é uma modalidade olímpica, né? A corrida do bastão. Só no meu tempo a gente brincava dessas coisas, Jesus. Mas agora tem nas Olimpíadas. Mas como é que é? Mais ou menos assim, tem a equipe, ele corre. Mas essa corrida é a seguinte: bota a equipe, alguém pega o bastão e corre uns 100 metros, o outro está esperando, ele passa o bastão, o outro segue a corrida até o próximo, ele passa e vai seguindo. Nem Revezamento, pastor. revezamento. Aí, quando a gente brincava, a gente tinha corrido bastão. Era o revezamento do bastão. O que tem a ver isso? É mais ou menos o que a gente está vivendo, aleluia. Eu que sou da primeira leva de obreiros aqui em Parobé, porque eu comecei como auxiliar na obra lá no fim de 1979. Tá certo? 44 anos. Então sou da primeira leva de obreiros aqui. Vocês são a geração de agora, amém? Ô Jó, agora eu caminho, amém? Vocês são a geração de obreiros de agora. Glória a Deus. Por favor, eu estou na esperança. É que a gente está passando o bastão com a geração mais nova, que vai assumir. A gente vai cansando da corrida, tem que ir passando para os outros. O fogo vai faltando, gente. Tem que ir passando para os mais novos, não é, o Renatinho? Glória a Jesus. Eu me lembro que esse camarada converteu, eu chorava com a minha criança. Nós discipulamos ele. Então a corrida era essa, né? Como é que nós o nome da Revezamento. Revezamento. Tu corre, cansou, passa o bastão e o outro segue a corrida e vai tudo, né? As equipes. Na nossa vida é assim. Vem geração, vai geração. O Evangelho chegou até nós porque muita gente correu antes de nós e foi passando o bastão, o legado. E graças a Deus, que Deus sempre levantou alguém. E que assim, nesta noite, Deus possa mais uma vez estar trabalhando no chamado na sua vida. Quem acredita que está aqui tem o chamado de Deus? Amém. Tremendo, mas tão firme, amém? Aleluia. Aleluia. Aqui que era desse tamanho quando conheceu a gente, nós conhecemos ela.
Me alegro demais em poder estar aqui e conversar com vocês, ministrar uma palavra de Deus. Isso me anima e me alegra. E me faz lembrar dos tempos que a gente orava e dizia: Senhor, levanta obreiros em Parobé. Nós em 2, 3, 4 orando. Na primeira congregaçãozinha, que não existe mais, que era Alexandria, isso muito antes da Madureira. Depois veio na Madureira aqui embaixo. E hoje a gente pode louvar a Deus. E ver que de geração em geração Deus vai levantando. E que cada geração tem os seus desafios, certo, gente? E pode olhar a história, desde o nascimento da igreja, 2000 anos. Você estudar a história da igreja, e você vai ver que cada geração tem os seus desafios. Mas existem coisas que não mudam. E uma delas é essa palavra que acabamos de ler. Que Tiago, esse Tiago era o irmão de Jesus, ele escreveu e disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É um mandamento, uma ordem, né? Na segunda carta de Pedro, lá no capítulo de número 2, Pedro também escreveu o seguinte, 2 Pedro 2: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que vades crescendo, aleluia, crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, glória a Jesus. E diz no verso 4: chegando-vos para Ele. Então eu quero que vocês vejam o seguinte: Tiago diz: chegai-vos a Deus. Pedro diz: desejai afetuosamente, achegai-vos a Ele. São várias palavras de Deus. E aí eu faço uma pergunta: qual é o seu grau de desejo por Deus? Qual é o seu nível? Ou numa escala de 1 a 100, qual é o percentual do seu desejo por Deus? Ou na sua escala de prioridades, qual é a que vem em primeiro lugar? Juventude é o tempo das grandes decisões, que vão nortear o resto da sua vida. Então, saber escolher as prioridades é básico, fundamental. Estão me entendendo? Aleluia. Então qual é esse grau? Se você diz é alto o grau de fome, de sede, de desejo de Deus, desejo muito, mas que escala ele está? Primeiro, segundo, terceiro lugar nos seus planos, seus projetos, sua prioridade. O que vem primeiro? Isso determina, mas isso também levanta alguns questionamentos dentro da gente. Se você está lutando com alguma coisa, não te preocupe, deixa eu te dizer uma coisa: essas lutas duram a vida inteira. Desde que você virou gente nesta terra, até sair dela, você vai ter guerra. O importante é estar preparado para elas, tá? Então, diante dessa palavra, talvez venha assim um sentimento de culpa, de incapacidade, porque tem outras coisas que nos envolvem, que muitas vezes nos atrapalham dentro do nosso desejo de mais de Deus, de estar mais perto, de estar mais próximo, de buscar mais a Deus. Tem outros empecilhos. Nem precisa dizer quão problemático é hoje internet, redes sociais. Tem gente que vira as madrugadas nas redes sociais, nos gamezinhos e outras coisas, e outras piores. Tem gente procurando médico, tratamento, que estão numa dependência como se fosse uma droga, né? E realmente é. E você pergunta: só os jovens? Não, de todas as idades. Já falei outro dia aqui, eu trabalhei na área de tecnologia desde que isso começou a nascer aqui na nossa região. Eu tive a primeira escola de informática em Parobé, foi minha. Quando ninguém tinha computador em casa, eu já tinha. Por que na maioria das vezes, quando eu entro para a igreja, eu deixo o celular lá dentro do carro? Quando eu quero gravar, eu tiro alguma foto, eu trago, porque senão toda hora está coçando o dedo para tu olhar aquilo ali no meio do culto, não dá. Então são as coisas que estão atrapalhando. E eu andando por aí,
Às vezes, gente, deixa eu falar aqui, até em reunião de pastores, eles estão lá pastores, estão tendo reunião, tendo convenção, e às vezes tem lá pastores, está lá no meio do negócio também falando. Como é que a gente vai chamar a atenção da igreja quando a gente está fazendo a mesma coisa? Então, às vezes, para não me incomodar, eu deixo lá fora, lá no celular, lá no carro. Quando eu quero gravar ou tirar alguma coisa num momento especial, eu conto aqui nessas lições. Mas a verdade é o seguinte: todos nós nos tornamos dependentes. Então, quando nós olhamos para a palavra, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Ele, desejai ardentemente. E aí vem um sentimento de culpa, mas eu estou enrolado com tanta coisa que me atrapalha. Aí quando vai ler a Bíblia, não lê 5 minutos, está dormindo, porque está cansado, porque você lê horas e horas e horas. E você já viu quando você vai ler a Bíblia, 5 minutos parece uma eternidade, mas quando você está na rede social, vai 1 hora, vai 2 horas, parece que foi 5 minutos. É verdade ou não é? Não é só eu que tenho esse problema. Eu disse que não importa a sua idade, as guerras você vai ter sempre. Sim ou não? Então vem um certo sentimento de culpa. Quando diz assim: desejai ardentemente, afetuosamente, chegai-vos a Deus, e daí você não consegue, sempre acha que está falhando, não está conseguindo, bate aquela tristeza, aquele remorso, aquele sentimento de culpa. E aí vem outra pergunta: mas como vencer isso então? Se é a minha guerra, se é a minha luta? Pode ser vários outros tipos de luta. Talvez eu estou falando uma coisa, você está pensando em 2, 3, 10 coisas diferentes, mas que tu está pensando, lembrando agora, porque o Espírito Santo trabalha assim, fazendo você pensar e lembrar de outros tropeços que eu não estou falando, mas que você está lembrando agora que tem outros empecilhos e tropeços na hora que você quer Deus, você quer buscar Deus, você quer mais de Deus, mas tem outras coisas te atrapalhando, te jogando no sentimento de culpa de quem está falhando, fracassando, não está conseguindo. É verdade ou não? Como vencer essas coisas? 1 João, capítulo 5, verso 4: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, uma coisa bem simples, porque nós muitas vezes pensamos assim: para mim vencer, para mim ser abençoado, eu tenho que fazer por merecer. Não é isso que a gente pensa? Porque muitas vezes somos ensinados assim também. Ou às vezes muitas pregações nos deixam entender assim, que eu tenho que ter méritos para que Deus me abençoe, para que eu consiga vencer. E não é bem assim, gente. Observe bem, ele disse assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que é isso? Conversão a Cristo. Quem é convertido aqui? Aleluia. Se não é, pode se converter hoje, amém? Vai começar a mudar a história. Não é verdade? Mudou a tua história ou não? Eu sofri antes, né? Deixa eu brincar com a Nath hoje, que eu conheço bem ele, né? Tem que me cobrar o que ele fez, que eu digo. Então, assim, é conversão, é uma coisa simples. Todo aquele que é nascido de Deus, seja convertido, esse vence o mundo. Como vence? Foi tirado e liberto, saiu de lá pela conversão. Você já venceu o mundo. E daí vem outra pergunta: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor? Aqui nós temos o exercício da fé, certo? Então o primeiro passo é você se converter. Então você já venceu o mundo, saiu de lá. Permanecer é o exercício da fé. Você tem que diariamente exercer a fé e dizer: eu fui salvo, eu fui liberto, né? Não tem mais nada a ver com isso. E essa guerra foi o que eu disse: desde que você virou gente nesta terra, até você sair dela, você vai ter que lutar. Não é para desanimar ninguém aqui, tá, gente? Aleluia. Se você está pensando: não, daqui a um tempo tal coisa muda na minha vida, quem sabe depois que eu casar muda isso, depois já muda aquilo. Gente, a guerra contra a carne vai ser sempre. Aos Romanos, Paulo disse que é uma lei do pecado que opera na carne. Por isso iniciei falando de prioridades. Qual é a sua prioridade? É isso que você tem que escolher. Então sempre vai ter uma guerra e sempre vai te exigir uma decisão. Sempre, em todo tempo, em todas as gerações.
E não importa a sua idade, se é adolescente, se é jovem, já está na meia idade, já está passadinho do ponto que nem eu, não tem problema, você vai ter uma guerra sempre. Está me entendendo? Você vai ter uma guerra sempre. O importante é que você tome as armas certas. Então, quem é que vence? Quem é nascido de Deus, quem é convertido ao Senhor. Quem é que vence o mundo? Aquele que exercita a fé diariamente. Eu, aleluia, creio no Senhor. Então veja bem que teu perdão, teu crescimento, como diz aqui, desejar ardentemente, como a criança recém-nascida deseja o leite materno, para ir crescendo, aleluia. Entenda que o propósito de Deus é o seu crescimento, e crescimento não precisa explicar, é uma coisa progressiva. Então não se entristeça se hoje você se sente em algum momento incapacitado, em algum momento meio frustrado. Não tem problema, o importante é que você está no processo de crescimento. Isso é que importa, é isso que Deus valoriza. Ah, mas fulano é melhor que eu, é mais crente que eu, está no outro nível. É a vida, todos nós vamos crescendo, entende? Não só na idade, na fé, no conhecimento, na experiência, vida profissional, tudo você vai crescendo, você vai fazendo escolhas. Não se preocupe se alguém está alguns passos à tua frente. Se você olhar, vai ter alguém alguns passos atrás de ti. O importante é que todos nós estamos na corrida do bastão, aquele, né? Tem que pegar e ir adiante, ir passando à frente, indo, e está sempre crescendo, sempre crescendo. Você olha, a Bíblia fala do próprio Jesus Cristo, que ele crescia em graça e conhecimento. Fala de João Batista, fala de outros. Fala do profeta Samuel, que foi lá do tempo, e ia crescendo. É o natural da vida, é ir crescendo. Então não estacione, não pare. Deus sempre tem, mas o teu ritmo é diferente do outro. Somos todos diferentes, somos únicos na terra. Tem um louvor, né? Eu não sou meio zero em música, mas tem uma música que diz: você é especial. Você é especial. Quem te deu a vida, quem te deu a forma, não fez outra igual. Destruiu a forma, é isso? Não fez outra igual. Aí você olha para o planeta Terra, que já está perto dos 8 bilhões, né? Bilhões. E você não vai achar uma pessoa igual a outra em nenhum sentido. Pensa nesse mistério de Deus. Então por que nós temos o costume de ficar se medindo um pelo outro? O outro está melhor que eu, o outro está mais adiantado, o outro tem mais, o outro é mais bonitinho, mais isso, mais aquilo. Não, gente. Nós somos criaturas únicas. Mistério de Deus. E o bom disso é que você é um projeto de Deus assim. E quanto antes você se aceitar assim, melhor para você. O problema é aquelas pessoas que não se aceitam. E aí ficam se medindo por outros, ficam entrando em depressão, ficam se complicando a vida. Depressão para jovem é quando ele é muito ansioso, quer o que não tem, o que não pode, fica ansioso demais. Depressão para velho é quando ele fica muito saudosista, gente. Eu digo assim, velho não fica contando história, fica contando testemunho, tá? Né? Para não virar depressão o negócio, né? Aleluia. Conversar com velho é a experiência, tá, gente? O líder de vocês que vai fazer uma reunião especial com um bate-papo, perguntas e respostas. Eu fiquei arrepiado, fiquei tremendo no filme, tá? Então Tiago disse assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Desejai afetuosamente. Esse é o legado. Tem um testemunho. Quem é que vocês que já sabem, já leu alguma coisa sobre Billy Graham? Ele ficou conhecido como evangelista do século passado. Ele morreu perto de completar 100 anos em 2018. Lá no século XVIII teve um homem chamado John Wesley, na Inglaterra, que foi um grande avivalista do Renascimento, eu diria assim, do Pentecoste e coisa. Esse homem reunia multidões, era um avivalista mesmo, cheio do Espírito. Um dia perguntaram para o John Wesley: o que você faz para atrair tanta gente? E ele disse assim: eu me incendeio e o povo vem me ver queimando.
Foi a resposta dele. Aí depois que ele já havia morrido, algum tempo depois, um professor da Universidade dos Estados Unidos reuniu uma caravana de jovens, fez uma excursão, foi à Inglaterra e foram visitar a casa que John Wesley viveu. E quando saiu para o grupo de alunos, o professor deu falta um aluno. Já ouviram essa história, né? Já? E ele voltou, alguns já ouviram, outros não. Quando o professor voltou, lá no quarto da casa onde viveu John Wesley, estava o jovem ajoelhado num tapete que tinha ficado as marcas dos joelhos do John Wesley, que ele orava muito, que ficou no tapete desgastado a marca dos joelhos onde ele se ajoelhava para orar. Quando o professor dessa equipe de jovens volta, ele acha o jovem Billy Graham, que é um adolescente ainda, ajoelhado no seu joelho nas marcas onde John Wesley orava, e Billy Graham lhe orava dizendo: Senhor, faça em mim de novo o que o Senhor fez desse homem, faça em mim de novo. Está entendendo? Eu disse falando delegado, Aleluia. entendendo? Aleluia. Diz que aí o professor voltou, chamou ele, disse: Billy Graham, vamos, está na hora, temos que ir embora. E foi. Billy Graham se tornou, eu falei, o maior evangelista do século passado. Uma vez convidaram ele para concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos, e ele disse assim: por que eu vou descer de nível, embaixador do Reino de Deus, para ser presidente dos Estados Unidos? Por que eu falei para você de prioridade? Qual é a sua prioridade? Então, às vezes a gente lê essas palavras assim na Bíblia, passa: chegai-vos a Deus, e você chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, voz de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? É o que eu estava falando. A gente fica dividido: ou eu busco a Deus, ou eu fico na internet, ou eu busco a Deus, ou eu vou passear, eu busco a Deus, ou eu vou dormir, eu vou para o jejum, vou para a oração, ou vou passear, o que eu faço, eu fico aqui, fico lá. Quer dizer, estou animado para estar na igreja, eu digo: não quero mais saber, não sei se vale a pena. O que é isso duplo ânimo? É isso que Deus está dizendo. Então a pessoa está dividida, vai, sabe se vai, se não vai, um dia está todo empolgado, outro dia está lá embaixo. Às vezes isso faz parte do temperamento de jovens, de adolescente, mas o importante é que você ficar firme, nem que esteja tremendo, né? Aleluia. Esteja firme, levanta de novo, dá a mão para o outro, ajuda, vamos para frente. Nós estamos no processo de crescimento. Até eu estou no processo de crescimento. A vida espiritual nunca para. A gente está sempre crescendo em Deus, né, irmã? Sempre crescendo em Deus. O problema é quando a pessoa para, desanima e acha que não tem mais nada a fazer. Aí entra na depressão, não é verdade? Não, nós temos que ir adiante, temos sempre alguma coisa. Então, veja bem, esse testemunho é marcante. O apóstolo Paulo foi aquele homem com uma longa história, um chamado tremendo de Deus. E ele passou num lugar chamado Derbe, em Listra, e ganhou a família para Jesus. Mais ou menos uns anos depois, uns 5 anos mais, essas datas também certas. Ele passou de novo lá nessa cidade, encontrou o jovem Timóteo, que ele tinha ganhado aquela família antes. O pai de Timóteo era grego, mas a mãe e a avó eram judias. E ele encontra Timóteo pregando já palavras de bom conceito, boa reputação, o jovem Timóteo. E ele chama Timóteo e leva Timóteo para as obras missionárias com ele. Ele se tornou também um missionário, pregador, foi pastor em Éfeso, se tornou aquilo lá. E em 2 Timóteo 1, versos 5 e 6, é bem depois, quando Paulo já estava preso, fim de linha, fim de jornada, e ele diz para Timóteo na carta, 2 Timóteo 1, 5: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O que eu quero dizer para você? Se inspire em bons exemplos, jovem. Se inspire em bons exemplos. Não naquela tribulação que está lá no Rio fazendo show agora. Se inspire em bons exemplos. O que nós vemos aqui? A história do bastão que eu falei, a história do legado. Paulo, que ganhou a avó, a mãe e o próprio Timóteo para Jesus, leva ele para a obra, depois escreve isso aqui para ele e diz assim: lembre que a tua avó
tinha uma fé firme, inabalada, não fingida, verdadeira. Lembre que essa mesma fé também estava na tua mãe. E agora essa fé também está em ti. Então agora aviva o dom que está em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Aleluia. Oh glória, aleluia. Entende o bastão que vai passando de geração em geração? Entende o legado, aleluia, recebido? Entende a inspiração no modelo certo? Quem você toma por modelo, por exemplo? Quais as palavras que você costuma repetir? De quem você recebeu? De quem você ouviu? Qual é a música que você costuma cantar? A música tem um efeito tremendo na vida da gente. Eu sei que nós temos bons louvores aqui, mas será que lá na sua casa você não fica ouvindo a tribulosa, aquela que está ali no Rio? A gente já viu alguns crentes da igreja, quando toca o celular, sai um funkzinho daquele da tribulosa da vida. Não, estou falando sério, pastor. Aí você começa a pensar qual é a prioridade, o que está na mente e o que está no coração. Jesus disse assim: aquilo que está dentro do seu coração é o que sai, e o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então o exterior da pessoa é apenas um reflexo do interior. Então cuide do seu interior, é o que diz lá no provérbio, né? Do coração procedem as saídas da vida, então cuida aí dentro, é aí. Então é isso que Paulo disse para Timóteo: olha para a fé que estava na sua avó, que habitou na sua mãe e que está em ti, e aviva esse dom que está em você, que você recebeu, aleluia. Você tem um dom que precisa ser avivado e ativado, aleluia, ser colocado em prática. Você tem uma herança. Então eu vou falar um pouco de história aqui, gente. Não é brincadeira, não é saudosismo, não é coisa. Nós temos aqui um legado de muitos anos de trabalho aqui em Parobé. Agora falando bem local aqui nosso. Outro dia nós estávamos jantando com o pastor Isaac, a pastora Ezra, e a pastora Ezra contando de quando vinham fazer culto na casa do avô dela ali na Alexandria. Ela era bem criança, e depois ela começou a ir num culto em Campo Bom. Daí quando chegou o missionário Valdemar Reis de Taquara, ela pediu para o tio dela, Isaías, levar ela a Taquara, numa reunião de obreiro, que eu soube que ia ter uma reunião de obreiro em Taquara, e ela foi lá falar com os pastores lá, para vir para Parobé abrir uma igreja, porque eles queriam igreja aqui, eles estavam indo na igreja lá em Campo Bom. Na outra semana os pastores vieram aqui e começaram uma igrejinha. Agora há poucos dias eu estive em Capão da Canoa, na casa do pastor Laurentino, está quase 90 anos, 82 anos, né? 82 anos. E ele começou a me contar essa história quando ele vinha fazer culto ali, Alexandre. E contou dessa história. E ele estava na reunião lá em Taquara. Na outra semana eles abriram uma congregaçãozinha ali. Sem contar que os pastores pararam para ouvir uma criança. Pararam para ouvir uma criança. A pastora deve ter uns 8 para 9 anos. Entendeu? Quando eu cheguei, nós tivemos para o Bé, nós vamos me casando, a pastora tinha 9 anos para 10. O que eu estou falando para vocês aqui? Legado. O bastão que vai passando. Quem é que quer pegar isso hoje? Aleluia. Eu quero orar pelo seu chamado, pelo seu ministério. Porque eu vejo aqui os futuros pastores, missionários, pregadores, nem. Gosto de dizer, pastor, eu não tenho nada disso, mas pelo menos um bom crente, uma boa crente você vai ser. Porque é o chamado de Deus para a sua vida, amém? Você acredita nisso? Aleluia. Você tem fé nisso? Amém. Então eu vou falar um pouquinho dessas coisas, gente. É para você ver a seriedade de um trabalho que vem ano após ano, de geração em geração. Deus vai levantando. Aleluia. Aleluia. Deus vai levantando. Então agora eu quero orar. E eu quero convidar os pastores aqui, as pastoras, para nós orar por essa geração que está aqui representada. Nós vamos descer ali, né, pastor, para orar? Porque nós vamos impor as mãos para o que Paulo disse para Timóteo: aviva o dom que está em ti, que você recebeu pela imposição de mãos. Pode vir se colocar aqui à frente ali. Você que diz que crê, você que diz que entendeu, você que diz que aceita essa palavra, você que acredita que há um chamado,
Talvez eu assustei, você diga, não, eu não quero ser pastor, nem missionário. Mas pelo menos um bom crente, um bom crente, você quer ser, vai ser, está aqui porque Deus te chamou, você não está aqui por sua livre, espontânea vontade, você está aqui porque é um chamado de Deus, amém? E nós vamos orar, vou cuidar as duas pastoras, falei as três, aí é três também, as duas que estão ali, a minha esposa é a pastora Gisele, o pastor Andrei, e o pastor Paulo, vamos por as mãos de mim, vai ser pouco da tempo, nós por a mão e ministrar segundo o que Paulo disse aqui. Timóteo, avive esse dom, aleluia, avive esse chamado, avive esse ministério que está em ti, não te intimide, você recebeu de Deus pela imposição de mão, há uma fé verdadeira que você herdou das gerações anteriores, há uma fé verdadeira, aviva, ativa isso, pode começar a orar, aleluia. Nosso Deus, nosso Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar, Pai, Senhor Jesus, estamos a ministrar em oração na vida dos teus filhos, Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Que o teu Espírito Santo vivifique, que o teu Espírito ative, meu Pai, o chamado do ministério, com ousadia, com virtude, Pai, com unção sobrenatural do teu Espírito, traz sempre nos Cristo, capacitação, graça, no fluir da palavra, no ministério da palavra, compreensão, visão, discernimento, Senhor manuseio, dá ao teu filho, Senhor, graça, capacidade, fortalece deste chamado, Pai, usa em tuas mãos, este moço que jovem também nas tuas mãos, com esse legado também de ministério, vem, Pai, sobre a vida dele, de graça, poder de Jesus, de autoridade, Senhor Jesus Cristo, dá livramento de todo mal, capacita, e vai usando em tuas mãos, Senhor, de maneira poderosa, por onde ele andar, Senhor, a tua presença seja vista, seja notória, pelo teu filho, Pai, para que venha a capacitação do céu, do teu Espírito, a tua unção sobre a vida dele, o fluir da palavra, Senhor, sabedoria e graça, Pai, Senhor, no ministério que o Senhor tem dado, que venha florescer cada dia, na música, no louvor, no canto, Senhor Jesus Cristo, na palavra, Pai amado, fortifica, fortalece, aviva esse dom, esse chamado. E haja um derramar abundante da tua unção, da tua graça, tem Pai de autoridade, Senhor Jesus Cristo, de ousadia do teu Espírito, Senhor, para mudar história, Senhor, Deus de glória, Deus forte, poderoso é o Senhor, confirma, que toda timidez seja vencida, seja superada, aviva o dom, ativa, Senhor, capacita, toca com poder, Senhor Jesus Cristo, na mente, na alma, no coração, da visão espiritual, da sabedoria, revela os teus mistérios, Senhor Jesus Cristo, para que eu possa fluir na palavra, Senhor Jesus Cristo, tornar o teu caminho, Senhor, crescendo na graça, crescendo na fé, crescendo em conhecimento, Senhor Jesus Cristo, fortalece, olha aí, Deus, o anjo do Senhor, coloca uma espada na tua mão, pega e usa em nome de Jesus, tenha coragem, ousadia, em nome de Jesus.
ser humano, é possível ao Senhor. Oh glória, aleluia, aleluia, acredite. Nada é impossível, é o Senhor que te toma pela mão, é Ele que te levanta, é Ele que te dá graça para vencer. Creia, Ele te faz vitorioso. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, no ministério, no dom, no teu chamado, capacita com graça e poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, pelo teu filho, Senhor. Age na vida dele, Pai, fortalece, fortifica, Senhor. Oh, meu Pai, para que ele transpasse as barreiras, para que ele supere e ultrapasse os obstáculos, com fé, confiança, ousadia, inabalável, Senhor, encoraja com o teu poder, com a virtude, com a graça sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória, glória, aleluia, glória, vai avivando, Senhor. Glória, chamado do teu Filho. Ei, também no teu santo nome. Capacite-os em tuas mãos com poder, Jesus. Te revela Ele, Pai, fala Espírito Santo, confirma o teu chamado, o teu dom na vida dele, vai usando com graça. Deixa o glória de Deus, aleluia, capacita, fortalece, avidas de chamado, a seu Jesus Cristo, habilidade na palavra, discernimento, sabedoria. Senhor, usa, Senhor, poderosamente, que a virtude do teu Espírito se derrame sobre a vida dela. Capacita dele, aleluia. Unge, capacita, Pai. Unge, toca, Jesus. Peça a Ele, abraça-me. Glória, aleluia. Abraça-me. Cura-me. Deixa fluir a glória. Deixa a graça fluir da tua luz. Toca-me. E vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Jesus.